Há algum tempo atrás, algum mês mais ou menos, pouco mais, nesse meu local de trabalho uma pessoa resolveu zoar com a minha cara, me insultar por causa do cabelo longo, me insultar. Não gostei, eu suportei até o quanto achava necessário, ou seja, eu tento fazer a pessoa se cansar de fazer piadinhas, não surtir resultado, se sentir um tolo e para de fazer piadas. Pois bem, ele não parou, ele continuava, é aquele tipo de coisa. Mesmo que eu não responda, não queira sair no braço, mesmo que eu não queira sair no braço, ele fica se mostrando para os outros. Se fica se mostrando, eu falo e pronto, e acabou. E o outro tem medo de me enfrentar. Mais ou menos isso. Chegou um ponto, eu me cansei, eu achei que já tinha ido longe demais. Aí me aproximei dele e falei, primeiro você saiba com quem está falando, para depois fazer esse tipo de comentário. E a minha mãe não é nada disso que você falou. Porque ele completava com palavrões também. Minha mãe não é nada disso que você falou. Uma freguesa estava do lado, estava dando risada da bronca que eu estava dando. Quando eu falei que a minha mãe não é nada disso, ela fechou a cara, não gostou. Já viu que a coisa estava um pouco pesada demais. Pois bem, eu falei isso e fui embora. Eu jamais levantei o braço contra alguém. Aliás, eu nunca tomei um tapa de ninguém. Pai e mãe não conta. Nunca tomei um tapa de ninguém, nunca dei um tapa em ninguém. Tapa, murro, soco, nada. Nunca houve violência à minha pessoa e nunca eu desfechei qualquer tipo de violência a outra pessoa. Sempre resolvi dessa maneira. Lembro, existe uma passagem bíblica em que Jesus diz mais ou menos o seguinte: não devemos, neste caso, em casos desse tipo, o conveniente não é sair mordendo, mas ranger os dentes. Ranger os dentes, ou seja, eu não vou sair no braço com você, mas não vou deixar você fazer o que está querendo, não. Eu penso dessa maneira, ou seja, estou dizendo que sou contra a violência física. Tem muitas formas de resolver isso. E esse mundo está cada vez mais voltando à era medieval, em que as pessoas resolvem tudo na violência física, no tapa, no grito. Não. O grito, palavrões, é a chave, é a porta de entrada para essa pancadaria. Desrespeito total às pessoas. Não acho, não acredito e jamais conseguiremos evoluir se resolvermos nossas pendengas na base do tapa, da violência, do grito, palavrões. Tudo aquilo que provoca energia ruim. Palavrões, eu sei todos, sei um monte de palavrões, mas eu não sou chegado em falar. Não gosto. Acho que desnecessário. Acho que tem como se resolver isso. Há bom tempo havia uma humorista, faleceu já, ela falava palavrões, tinha uma boca, como se diria, uma boca suja. Curioso é que ninguém levava aquilo como insulto, ninguém fechava a cara quando ela falava, exceto os puritanos, os falsos puritanos, mas ninguém fechava a cara, o pessoal caía na gargalhada. Por quê? Porque ela falava palavrões, mas não emitia energia ruim, que é o que prejudica. Falar palavras feias, podemos falar palavras feias. Agora, se colocamos emoção nessas palavras, nessas mesmas palavras feias, elas se tornam palavrões de baixo calão que podem machucar a outra pessoa. Machucar a outra pessoa de tal maneira que ela vai querer revidar. Em geral é fisicamente. Não acredito, não gosto, não deve ser usado palavrão para expressar qualquer tipo de sensação.
Tem milhões de coisas que podemos falar. Aliás, tem milhões de coisas que podemos falar que não são palavrões, mas também provocam mal-estar, impingem, obrigam a pessoa à nossa frente a reagir fisicamente. São palavras comuns, só que emitimos com uma entonação, emitimos com energia ruim, emitimos com ódio, com rancor, raiva. E essas palavras se tornam insultos. Não tem conotação nenhuma de insulto usadas em outro sentido, não tem conotação de insulto. São palavras ditas a crianças. Crianças podem ouvir, mas com energia, com a energia do nosso íntimo, nossa raiva, se tornam palavras ofensivas e machucam e provocam muito mais do que os palavrões. Quanto a esse que trabalhava comigo, passo por ele agora, sinto que de certa maneira está querendo se aproximar. Não quero, não vou, não tenho intenção de me aproximar dele ou deixar que ele se aproxime de mim, porque não vale a pena. Alguém que tenta se aproximar, alguém que tenta começar se é que ele queria algum tipo de relacionamento, de amizade, de cordialidade, agindo daquela maneira, não acho que ele vá querer ter alguma coisa sincera, sensata, adulta, amizade, trocar ideias, colega de trabalho, conversar sobre o dia ou a feira, como foi. Não acredito, então me mantenho distante. Cumprimento, como eu cumprimento todas as pessoas que me lançam um aceno, um oi, um bom dia, respeito todas elas, respondo a todas elas, mesmo as piores, as mais perigosas, pessoas perigosas, as mais perigosas respondo. Agora, ter amizade com essas, não tenho interesse. Eu acho que devemos nos manter longe, respeitar, responder, cordialidade, sensatez. A pessoa faz coisas erradas, deixe ela fazer as coisas erradas, ela que se vire. Não concorda com as coisas erradas que ela faz? Se não for com você, não tome nenhuma atitude. A pessoa ofendida, uma outra pessoa que esteja sendo ofendida, ela que procure seus direitos da maneira que ela acha conveniente. Se é no braço, infelizmente não vai chegar a lugar nenhum. Mas deixe que a outra pessoa tome suas dores. Claro, se começar a haver agressão física, alguém sempre aparece para separar. Mas enquanto não há agressão física, que é onde tudo pode acontecer de pior, deixe que a outra pessoa se vire com o insulto, com a agressão verbal, agressão emocional. De certa maneira, a lei dos homens cuida um pouquinho ao menos. De minha parte, eu diria que estou usando, com essa pessoa, acabei usando a lei de Deus. Aquela de não dê importância ao que falem de você. Se você dá importância, significa que você é um pouquinho daquilo que ele está falando. O que ele falou de mim, eu não sou. O que ele falou da minha mãe, tenho absolutamente certeza que ela não era, que ela já não está mais aqui. Então, eu tenho certeza de que o que ele está falando é mentira. Por que eu vou para cima dele? Ele está falando, enquanto ele estiver falando e não estiver me causando prejuízo, ou seja, me difamando para as outras pessoas, uma hora se cansa, como aconteceu. Dei uma pequena bronca, pequena mesmo, ele silenciou. Agora, se ficasse disparando para todos os lados o que eu sou, afirmando que eu sou, que minha mãe era e tudo mais, aí sim, aí vamos conversar, mas não vai ser no meio da rua, nem com punhos fechados e nem gritando palavrões. Já resolvi problemas, não desse sentido, mas já resolvi problemas na frente de um delegado. O delegado não vai fazer nada, mas o fato de ser chamado a uma delegacia incomoda muita gente.
fato de receber uma carta, uma intimação, mesmo que seja de nossas mãos, incomoda. A pessoa vai ver que nós não estamos querendo brincar, não estamos gostando e vamos às vias de fato, mas às vias inteligentes de fato. Vamos ser um pouco mais calmos, honestos nessa vida. Viver um pouco mais a nossa individualidade íntima do que deixar que outros invadam e falem o que querem e nós nos incomodemos com isso. Vamos nos incomodar com aquilo que é nosso e que nos fará bem ou não. E não vamos nos incomodar com o que os outros achem da gente. Os outros acham. Se querem ter certeza, vai ter certeza só para ele, não para os outros, outras pessoas mais. Vamos, ao invés de morder, ranger os dentes antes de mais nada. Isso incomoda muita gente, atrapalha.